Olá, GP! Boa noite! Para você que está ligado no nosso Dose Dupla, semanalmente às quartas-feiras às 19 horas e excepcionalmente essa semana às 19 horas, mas na terça-feira. Então, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre o caos. Como é que o caos pode ajudar um projeto? Afinal de contas, projeto no meio do caos? Que loucura é essa? Como é que a gente pode fazer para engajar os stakeholders de maneira que a gente consiga fazer com que o projeto aconteça no meio desse caos, né? Bom, vamos chamar hoje para conversar sobre esse assunto a nossa queridíssima Patrícia Galante de Sá. Vamos ver se ela já está aqui. E já aproveitando para falar para vocês que a G2B é uma empresa de consultoria e de capacitação em gestão de projetos. Fiquem à vontade para entrar em contato nas mensagens do direct. Estamos aqui para atendê-lo. Então vamos ver se a Paty já entrou aqui. Vamos ver. Ainda não. Peraí. Patrícia, vamos ver aqui se ela está presente. Vamos aguardar. Ah, olha ela aí, ó. Opa, oi Patrícia, deixa eu te chamar aqui. Muito bem, ela já está me convidando. Alô? Oi, tô aqui. Ah, agora eu tô te ouvindo. Oi, Patrícia, tudo bem? Bem-vinda! Obrigada. Eu hoje, antes de eu te apresentar, antes de qualquer coisa, eu hoje vim aqui participar de uma live com a Mulher Maravilha. Isso mesmo, Patrícia Galante é a Mulher Maravilha, o seu próprio alter ego. Olha só a camiseta que ela veio. E para eu não ficar para trás, né? Para não ficar para trás, eu vim aqui hoje com a minha camiseta da Mulher Gata, né? Da Mulher Gata. E eu coloquei um filtro da Mulher Gata. Olha só, eu tô a própria Mulher Gata. Você reparou que eu estou com os meus olhos todos puxadinhos? Ó, Hoje eu tô de filtro. aqui minha coleção. Eu sou colecionadora, é meu alter ego, a Mulher Maravilha. A gente tem que lutar muito, né, nesse dia a dia nosso de trabalho. Então, Com certeza. Com certeza. Patrícia Galante é uma pessoa. Eu adoro você também, Marcelo, entrando aqui para prestigiar a nossa live. Obrigada, pai, também entrou aqui, todo mundo entrando. Patrícia é uma verdadeira geek, colecionadora de todos esses, vamos dizer assim, itens aí vinculados a essa Mulher Maravilha. E eu vou te dizer, Patrícia, que em sua homenagem eu trouxe aqui para mostrar para a galera que eu também gosto da Mulher Maravilha. Eu gosto de todos os super-heróis. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu. muito bem. Esse aqui é o meu chaveiro do carro, tá? Eu ganhei de Dia das Mães das minhas filhas e do meu marido. Olha, Marcelo tá Você pedindo para você melhorar um minha pouquinho o teu som. tem aqui na minha estante uma medalha que eu quase morri numa corrida da Maravilha só para conseguir essa medalha. Você não corre. Não, E aí você correu só para poder ganhar a medalha da Mulher Maravilha. Vocês sabem que tem uma corrida da Mulher Maravilha, né? Agora, Paty, eu vou te pedir duas coisinhas. Eu tô achando que não sei se é o teu som que não tá muito legal, o Marcelo tá colocando aqui na live, ou se é a internet tua que tá um pouquinho tentei o som ruim. agora, melhorou? Melhorou. Então, Você tá no Wi-Fi ou você tá no 4G? vai. Quer tentar o 4G para ver se fica melhor? Mas vocês não estão conseguindo me ouvir bem? Não, agora eu tô te ouvindo. Só se der uma travada a gente vê o que que faz, então. Bom, Tá? Você tá me vendo bem? tô super bem. Então vamos lá. Bom, eu queria apresentar a Patrícia, que eu fiquei impressionadíssima com o currículo dela. Já a conhecia pessoalmente, somos amigas, professoras, colegas lá da FGV, né? Patrícia, ela é responsável pela
reginarrativa, ela vai contar, mas é reginarrativa, né, Paty? E é consultora associada também do Grupo Caliber, não sei se fala assim, mas depois você se apresenta com todo cuidado. Enfim, vários predicados que ela tem para nos contar aqui, porque hoje ela veio falar de um assunto que poucos conhecem, inclusive eu me coloco nessa lista dos poucos que não, dos muitos que não conhecem, né? E até assim, aprendi muito, porque a gente sempre faz um papo, né, antes da live para conhecer um pouco do trabalho da pessoa, e eu aprendi muito nesse nosso papo que a gente teve na sexta-feira por conta do feriado. E aí eu queria convidar a nossa querida Patrícia para se apresentar, por favor, Patrícia. Então, foi um ótimo convite esse. Eu já gostava muito desses seus trabalhos, dessas suas lives, essas pílulas, né? E obrigada. muito legal poder falar desse assunto. Eu já há anos trabalho com branding e na sustentabilidade. E na sustentabilidade, assim como nos projetos, uma das áreas mais críticas é a gestão de stakeholders, o engajamento de stakeholders, que é a tal da licença social. A gente sabe bem que quanto maior o projeto, mais impacto ele tem. Se você não fizer aquelas audiências públicas e não tiver a concordância das comunidades, dos stakeholders afetados, às vezes seu projeto pode nem sair. Grandes empresas já se enfrentaram com isso. Então, eu fui para uma escola muito disruptiva na Inglaterra, chamada Schumacher College, onde eu fui estudar economia. E lá, como ela era disruptiva, eu tive a chance de aprender novas abordagens. E entre elas, os métodos todos, que são tecnologias sociais, que a gente chama de generativas, ou auto-organizadas, ou caóticas. Então, quando eu voltei de lá, eu reposicionei a minha empresa, mudei o nome dela para Regenerativa, que é para regenerar narrativas, ou seja, mudando o mindset, passar a propor coisas inovadoras, uma nova forma de você engajar stakeholders, uma nova forma de você trabalhar em projetos de participação das pessoas da organização, e não mais só aqueles profissionais da área de comunicação, de marketing, que é porque eu vi... Tá cortando muito. Patrícia, desculpa te interromper, a tua internet está picotando a tua voz o tempo inteiro. Não sei se você... Eu acho que talvez se você passasse para a internet do celular, talvez a gente pegasse você melhor. Opa, melhorou. Melhorou a luz, inclusive. Vamos ver se a Patrícia melhora ali a internet, porque estava ruim de escutar ela explicando aqui o reposicionamento. Oi. Melhorou agora? Estou esperando as voltas. Ah, melhorou. Então, melhorou. Melhorou. Eu vou te pedir só mais uma coisinha. Não sei se você está muito longe da luz, que a gente está te vendo um pouquinho escuro. Eu estou me vendo bem, mas eu posso aumentar. Ah, ficou ótimo agora. Maravilhoso. Excelente. Vai, continua. Então, eu voltei de lá com a cabeça arrombada e comecei a querer trabalhar com coisas diferentes aqui, né? Que eu vivenciei lá, e para minha surpresa eu já acabei encontrando projetos no Brasil que usaram esses métodos. Então, a Regenerativa surgiu com essa proposta, né, de trabalhar métodos mais inovadores para você fazer planejamento estratégico, planejamento de comunicação, processos de inovação. E eu também, uma proposta de startup dinamarquesa, gosto de coisas inovadoras, que ela faz analytics de marca e então o grupo, uma empresa da Dinamarca, chegou no Brasil em 2018 e nós estamos aí com vários projetos, né, de analytics para várias marcas grandes. E dou aulas na EFP, que é de onde você conhece, né? Então eu vou te convidar para aquele nosso momento clássico do Dose Dupla, para a gente fazer o nosso brinde, o nosso tintim. Mulher Maravilha e Mulher Gata, aqui ó, eu não sei se é Mulher Gata ou Mulher Gato, mas eu já menti tudo dele é Mulher Gato, com esse filtro maravilhoso que me deixou 50 anos mais nova. Tintim. Tintim, nosso vinhozinho. Maravilha. O meu bem
rosinha. Caiu bem, hein? Você gostou do meu batom, Paty? Eu sempre adoro esse batom nas lives. Vem aquele botão Pocket Pills, acho que eu mato. Hoje eu botei um batom rosa, mas olha, eu vou te falar, tô tão encantada com esse filtro, acho que eu só vou fazer live de filtro agora, sabia? Depois eu quero esse. Olha isso, gente. Eu tô de cílios enormes, tô totalmente diferente. A mulher gato. Mas tá bom. Amiga, vamos lá, vamos começar essa brincadeira, porque a gente tem muito assunto para falar e o tempo passa voando, né? Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria te fazer logo de cara, né, até porque assim, a gente está aqui num espaço realmente voltado para a gestão de projetos. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer logo de cara é a seguinte: como assim caos em gestão de projetos? Porque, na boa, a última coisa que o gerente de projeto quer ouvir falar é caos. E aí você me veio com essa história de que, né, como é que o caos pode ajudar a gente e tal. Vou começar logo sendo polêmica. Que mané caos? Vamos lá. Isso foi uma provocação. É verdade, né? Eu sei que engenheiro, pessoal de exatas tem verdadeiro pavor de caos, mas não deveria, porque vocês estudam temas e complexidade. E a gente vai falar. Mas eu acho que a primeira coisa para poder abordar esse assunto é entender, mistificar o significado de caos. Porque a gente tem de usar caos como sinônimo de bagunça e sinônimo de destruição. E eu adoro buscar a origem das palavras. A palavra caos, ela vem do grego, os, que é um Deus criador. Ele não é um destruidor, ele é uma força de gênese. Ou seja, o caos é uma força criativa e não uma força destruidora. E quando a gente entende isso, a gente, então, vê que o caos é amigo, porque a gente não vai conseguir ser realmente criativo sem um pouco de caos, ou eu diria bastante caos, porque você tem que desconstruir as coisas como elas são para poder colocar novas no lugar, né? É impossível você conseguir colocar uma coisa nova, ou seja, inovar, se você não substitui o jeito velho. Então, o caos acabou ficando com essa má fama, porque, de certa forma, ele diz respeito a isso, né? A substituir o velho pelo novo. Olha que legal que o Marcelo está colocando aqui. O caos é bom, é variabilidade positiva ou negativa da realidade. O que é ruim é entropia. Sim, sim. E essa é uma coisa que eu vi, né? Que as propostas da sustentabilidade, elas são entrópicas, ciclo fechado. Ora, uma coisa que eu fui estudar dentro de complexidade foram os sistemas vivos, né? Tem o Fritjof Capra e o Maturana, que são grandes defensores da ideia dos sistemas vivos. E é assim, gente, no projeto é ótimo querer controlar, mas as pessoas só esqueceram de uma pequena coisa, um pedaço do projeto que é humano, é gente. Então, não tem como se gente fosse previsível. Gente atua, a gente vive pela complexidade. Agora, nós todos temos muita intimidade com complexidade. Nosso organismo é um sistema complexo. As cidades são um sistema complexo. A gente se movimenta muito bem dentro da complexidade. É quase como se a gente tivesse programado a fábrica para lidar com esse com o outro. Então, não era uma artificialidade. Não querer tratar a parte do relacionamento e a comunicação dentro de projetos sem tratá-lo como um sistema vivo. E aí, como é que o sistema vivo? Todo sistema vivo ele é evolutivo. Então, essa coisa entrópica, né, de sistema evolutivo. Todo sistema ele... Eu tô morrendo de pena porque a tua voz está indo e voltando para a gente aqui. O pessoal que está aí nos assistindo está tendo essa mesma impressão ou sou só eu? Não sei se é uma questão de internet ou de repente você. Eu tô no quadro. Não pode ser que seja. Você tem fone aí, Paty? Tenho. Tem algum fone?
tem interferência. Que às vezes picota, né? Porque de repente o fone ele pode ajudar, porque às vezes o viva voz ele pode picotar. Pode ser. Bom, Vamos tentar. Você tem algum fone por perto? sim, Tá falhando, né? Parece estar numa caixinha. Adoro essas definições, né, do Ricardo. Tá picotando. Beleza. Espera aí que a será Paty que melhor vai colocar um. assim? Deixa Tá eu me ver. ouvindo? Ah, melhorou. Era o Viva Voz. Tá me ouvindo? Isso, tá ótimo. Tá confortável para você? Você consegue? Tá tranquilo. Tô me ouvindo e ouvindo você na boa. Maravilha. Salim tá aqui também. Tem uma galera aqui nos assistindo. Vamos seguir. Então você estava falando que os sistemas eles são evolutivos, né? Enfim, Isso. né? Ou seja, E é assim, por que eu tô indo falar de natureza, de sistemas naturais? Porque a natureza é um sistema complexo que funciona com muita perfeição, muita eficiência. A natureza é evolutiva e a natureza é assim. Toda mudança na natureza é sempre precedida pelo caos. É impossível ter evolução sem caos. Que é aquela força, a gente começa a perceber um alto nível de energia no sistema, começa aquilo por todas as partes, pipocar aquela energia, e de repente, puf! E em sistema a gente chama de tipping points, ou os pontos de mutação, né? E olha. isso é normal. E a gente, então, se quer evoluir, a gente tem que abrir um pouco de espaço para o caos dentro dos processos, dentro das organizações e etc. Então, vamos Nos perder ajuda o a medo do movimentar, caos. né? Vamos perder o Nos medo ajuda do a caos. evoluir. Tá. Mas, enfim, a gente estava conversando que existem várias formas de evoluir, né? Mas eu me lembro que você falou alguma coisa sobre inovação incremental, que é uma coisa, Uhum. e a inovação disruptiva seria outra coisa. Isso, né? é verdade. Então, a incremental é você melhorar o que já existe. Toda essa cultura da gestão da qualidade total tem muito essa ideia, a gestão de projetos também, né? Você vai tentando melhorar a coisa que já era. Mas eu me lembro uma frase que eu ouvi uma vez do presidente, o CEO da 3M, que é uma empresa muito inovadora, ele dizia: eu tenho mais medo do estudante que está lá no campus da universidade inventando uma coisa que eu nem posso supor do que meus concorrentes que eu estou monitorando e que estão fazendo pesquisa do mesmo jeito que eu. Então, assim, a inovação disruptiva, ela emerge, ela vem de onde você menos imagina. Às vezes ela acontece até por um acaso. Você não estava procurando aquilo, mas emergiu alguma coisa inesperada. Então, isso é uma característica, né? É o que a gente chama a diferença do Oceano Vermelho, onde está a inovação incremental, que está todo mundo lá pesquisando, tentando melhorar, e o Oceano Azul, que é aquela coisa que nunca se viu antes e que, como ela emergiu de repente, ninguém está preparado para aquilo e, às vezes, ela desmonta um setor, uma categoria inteira. Né? Porque ela é tão melhor que ela desmonta o que havia antes no lugar. O próprio post-it, na verdade, né, ele é uma inovação disruptiva, né? Como é que foi isso aí? Você estava me contando isso antes da gente fazer a live. A gente tem dois casos que são muito clássicos que a gente estuda, né, em inovação, que é a cola do post-it, que o post-it é um produto bilionário da 3M e ele resultou de uma cola que não colava direito. Né? Que foi aproveitada. E o Viagra, que estava sendo estudado como um remédio para o coração. Só que ele apresentava um efeito colateral que acabou sendo muito interessante e ele se tornou também uma vaca leiteira da Pfizer. Né? E vamos ver o que vai vir aí com essas pesquisas para vacina. Vai que eles inventam uma coisa que a gente nem pensava em imaginar. Não, e Gisele, olha como a Covid veio impulsionar. Quem é que podia imaginar uma coisa dessa? Ninguém, né? E quantas coisas assim que já estavam como tendências e que foram hiperaceleradas por causa da pandemia. E outras coisas muito inovadoras, novos usos para coisas antigas, né? Então é muito legal a gente ver
como que realmente o caos é uma força criadora, porque ele tira você da zona de conforto e ele traz soluções de onde você menos imaginaria e dos formatos que você não suporia antes, né? Eu escutei uma vez um webinar do Ricardo Vargas em que ele estava falando justamente isso. Quando você sente que você já chegou a um momento em que você está confortável, que você já se adaptou, mude. Procure outro patamar, procure o caos, né? Porque é justamente aí que existe a evolução, que existe o crescimento. E ele estava falando da evolução da carreira dele, né? Como é que ele chegou e tal, a ser um gestor de projeto reconhecido internacionalmente. E ele falou justamente sobre isso. E outra coisa, e mudar está muito ligado à dor, né? Mudar dói. Ninguém disse que não ia doer. Nem sempre vamos dizer assim, o teu crescimento está vinculado vamos dizer assim, com a tua satisfação pessoal. Às vezes você tem que fazer opções que podem não ser compatíveis com a tua satisfação pessoal, né? Exatamente. E eu acho que isso é da vida. Quanto antes a gente se acostumar, eu adoro o mindset, por exemplo, das startups, que os caras já sacaram isso, né? Eles dizem assim, melhor o feito do que o perfeito, que é essa ideia, né, que a gente estava falando do beta perpétuo. É você se acostumar que hoje a gente vive uma nova realidade, que ela já está plenamente estudada, mapeada, que é o mundo VUCA ou VICA, né? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Não tem como fazer aquele planejamento de antigamente. Se você não adotar o caos como seu modus operandi do seu dia a dia, ou seja, nunca está pronto, você sempre vai aperfeiçoando, seja muito dinâmico, todas essas técnicas ágeis e tal, que usam muito inteligência coletiva. Então, eu gosto muito dessa ideia. É uma mudança de mindset que a gente tem que se acostumar. Que o novo normal é a gente estar sempre em movimento, a coisa nunca está completamente pronta, porque se você fica planejando muito e controlando muito, na hora que está pronto, o contexto já mudou inteiramente. E aquilo não se encaixa mais. E sabe o que eu queria te perguntar? Isso é uma dúvida até minha mesmo. Assim, da maneira que a gente está colocando para quem está assistindo, né, fica parecendo um pouco que o descontrole, né, o imprevisível seja positivo. Como é que a gente pode abordar isso dentro da gestão de projeto? Olha, primeiro é entender que tudo que tiver a ver com o ser humano vai ser imprevisível. Era uma ilusão achar que era diferente, porque os grupos humanos, um indivíduo, ele já muda inteiramente. Agora, imagina indivíduos em relação, como é o caso dos stakeholders, que você está lidando com os sponsors, você está lidando, né, com N stakeholders dentro e fora da empresa. E aí, como é que a gente via funcionar a gestão de projetos tradicional? Você ia a campo, fazia audiências públicas, pesquisas e tal, mapeava aquilo tudo, ouvia as opiniões, aí a equipe voltava para dentro da empresa, digeria aquela informação toda, bolava as soluções e depois ia para fora para validar as soluções e pronto, implementar, partir para a fase da implementação. Ora, gente, nesse mundo que a gente está, não dá mais para fazer isso. O que eu estou falando é da gente usar tecnologias sociais. Aí eu tenho que fazer um parênteses, né? Não, porque peraí, não entrega o jogo ainda não. Calma aí, tem muita coisa para... Eu só quero dizer assim, a gente tem mania de achar que tecnologia é equipamento, e não tem nada a ver. Né? Não, o Marcelo acabou de escrever aqui uma frase que eu achei sensacional. Ó, a maquiagem perfeita usando filtro baseado em machine learning e realidade aumentada é baseada em equações não lineares do caos. Verdade. É isso. Quando a gente vê nanotecnologia, todas essas tecnologias que têm movimento de enxame, comportamento de enxame, se você não programar o algoritmozinho lá para caos, né, para ter um funcionamento de caos, que uma coisa se ajusta conforme a outra,
Eu não vou nem poder ter tempo aqui para ver isso com vocês, mas eu tive um professor que ele fez um exercício no estacionamento da escola para mostrar o caos em funcionamento, e foi muito interessante, porque ele retirou 2 pessoas do ambiente, não contou para elas nada, e falou para os outros alunos: olha, a regra é o seguinte, cada um de vocês esteja sempre ao máximo de 1 metro de distância de 2 outras pessoas. Então existia uma regra, um padrão, e aí nós ficávamos ali tentando, né? Tá sempre a 1 metro de 2 pessoas quaisquer. E aí ele chamou aqueles 2 indivíduos, pediu para eles observarem e descreverem o que eles estavam vendo. Para eles aquilo era um grande caos. Eles não estavam entendendo. E depois de algum tempo eles começaram a tentar decifrar. Ou seja, o caos também tem um padrão, só que não é um padrão linear. Ele tem uma lógica interna, ele não é uma bagunça total, mas ele é um outro tipo de lógica, como o Marcelo está falando, né? Que é uma lógica não linear. Então vamos lá. Estou entendendo que caos não significa descontrole. Né? Não. Caos não é descontrole, é um rearranjo, que tem, perfeito, inclusive, um padrão, uma lógica interna ali, né? E o que a gente está falando é como usar isso com técnicas, né? Para você usar no projeto com técnica, né? E tem técnicas. Você não quer que eu dê teaser, mas tem técnicas. Mas vamos lá, você estava falando você falou para mim também da RAP, né? Que tem essa mentalidade do melhor feito que perfeito, né? Eu assisti uma palestra, né, do CEO da RAP, e ele falou que eles trabalham com beta perpétuo. Eles têm lá um botão, uma seção que chama qualquer coisa. Que aí eles têm lá as compras de supermercado, de farmácia, né? Restaurante, encomendas, mas eles têm um botão qualquer coisa. O botão qualquer coisa é de onde vem a inovação para eles. Porque é dali que os usuários propõem coisas que nunca tinham passado na cabeça deles. Ou seja, eles abriram um espaço na estrutura para emergir coisas que não estavam controladas. E eles dizem que muitas das coisas que eles implementam como inovação vêm dali, daquele qualquer coisa que tem dentro do aplicativo. Que interessante, que doideira isso, né? E pensar que a gente vive, vamos dizer assim, teoricamente, em função de algoritmos que muitas vezes nos tiram do caos, né, Patrícia? Isso é um problema sério que a gente está vivendo atualmente, né? Eu falei o termo para você da serendipidade, né? Que é esbarrar ao acaso com alguma coisa. Um dos problemas maiores que a gente está tendo hoje em dia de embates sociais, né, intolerância, de haters e radicalismos, vem disso, porque o algoritmo reforça a bolha, ele reforça você só encontrar a crença, né? Quem pensa parecido com você, quer dizer, ele está eliminando o caos, a serendipidade, o acaso do seu dia a dia de abastecimento de informação. A gente vai ter que fazer um esforço proativo de ser um pouco mais caótico nas fontes na verdade, onde a gente bebe. Na verdade, não é só o algoritmo, acho que a gente também elimina muito caos da nossa vida, né? E isso pode ser um problema. Assim, quantas vezes você encontra, por acaso, com uma pessoa muito bacana na sua vida, no meio da rua? Agora não encontra, né? Porque a gente quase não sai, mas enfim, antes de coronavírus, quantas vezes? Agora cada vez mais difícil. Você sabe que eu tô vendo, ontem eu estava vendo com as minhas filhas, um seriado, chama-se Emily em Paris, tá? É bem bobinho. Tá todo mundo falando desse seriado. Mas ele é tão interessante sob o ponto de vista de relações humanas, né? Porque tudo que acontece para ela vem justamente da serendipidade, ou seja, ela tem momentos em que a coisa se transforma em caos e ela rapidamente usa isso a favor dela e vai melhorando e vai conquistando novos degraus. Mas você é bem interessante. Você tem que ter uma atitude aberta e proativa em relação a isso. Sim, e ela é super. Porque se você olhar nesse seriado, a equipe da agência onde ela trabalha é o extremo oposto, é completamente fechada para tudo que é fora do mindset deles tradicional. O jeito que as coisas sempre foram feitas, ou o jeito que é culturalmente aceitável.
E não é assim, né? A gente tem que começar a demolir alguns estereótipos, alguns rótulos, e isso vai ser fundamental, até por isso que essas tecnologias sociais trabalham muito com isso, com demolição de rótulos. Interessantíssimo isso. Nossa, estou aqui babando com o assunto. Mas, Paty, sabe o que eu queria te perguntar? Porque assim, a gente também tem que ir adiante, senão a gente não consegue abordar tudo que a gente tem para falar. Assim, eu estou entendendo que, dado isso que a gente está conversando, a gente precisa ter uma nova forma de agir, não só no nosso dia a dia, mas também dentro das organizações, né? Ou seja, o que a gente pode melhorar em termos profissionais, né? Com relação a essa questão vamos assim, de abordar o caos de uma forma positiva, de trazer isso para dentro e não de expurgar isso da nossa vida, né? Então, se a gente for falar das organizações de uma maneira mais geral, a gente vem de um mindset organizacional de ter manual de políticas e procedimentos, né? Ter as instruções, ter código, tudo isso para controlar as pessoas. Quando, na verdade, isso é contraproducente, porque isso mata a agilidade. É sabido que se você prescrever tudo dentro da organização, você mata a espontaneidade, você tem que deixar espaços para o caos emergir, espaços que não está tudo prescrito, onde as pessoas podem inventar coisas novas, fazer de jeitos diferentes, onde isso faça parte da cultura organizacional e seja premiado, incentivado e não punido, né? Porque a cultura organizacional tradicional pune os desviantes. Claro que eu não estou dizendo assim, tem um código de conduta e o cara lá, né, tem o compliance da empresa e ele vai burlar aquilo. Não é isso. Mas eu estou dizendo, você tem que criar espaços, e principalmente se a gente estiver falando de empresas desmaterializadas, como são essas equipes Lego, né? Essas empresas que agora adotam modelos mais sociocráticos, holocráticos, que são em círculos e não mais matriciais ou horizontais, né? Que a equipe ela se junta e depois acabou o projeto, ela se desfaz, e você pega pessoas das áreas mais variadas que não têm relações hierárquicas ou departamentais definidas como antes. Então, de uma maneira geral, como abrir esses espaços, né, para o caos, para emergir o inesperado, ali é que reside a criatividade. Agora, se a gente for falar de projetos, é um novo jeito de você tocar essa parte que já foi reconhecida pelo PMBOK, né, como uma área estratégica. Eu vi uma pesquisa do PMI, o Pulse of the Profession, ela é de 2013. Ela trouxe tem uma agora de 2020 que reforça isso, tá, Patrícia? Mas vamos lá. Eu vou ver até a atualização, mas naquela época já, assim, 80% dos projetos que falham em cumprir orçamento, cumprir prazo, ou eles não saem, é falha de comunicação. E aí, quando a gente vai ver como é que o projeto trabalha a comunicação, com grid, com diagrama, com tabela, tenta enquadrar, separar, para não dizer a coisa assim mais avançada que eu vi, que eu achei assim mais realista sob o ponto de vista de trabalhar com a parte humana de projetos, foi o Stakeholder Circle da Linda Bourne, que já é uma tremenda evolução de você ter um olhar um pouco mais não cartesiano em cima da gestão dos stakeholders. E tem um colega nosso, né, que você conhece, o Rafael Bergarias, que é o presidente do PMI Brasil. Né? O PMI não, do IPMA. O PMA, ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz que o maior desafio para a GP é a complexidade social. Olha aí a palavra complexidade aparecendo de novo. Não tem como lidar com complexidade que é não linear de forma linear. Você tem que lidar de forma caótica, né? Trabalhar dessa forma em relação. Então, acho que isso, de certa forma, já está pacificado dentro da gestão de projetos, que tem que ter um jeito novo para você lidar com essa parte humana do projeto.
Olha, a gente tem algumas pessoas colocando aqui coisas muito bacanas. Vamos lá. Primeiro, o Marcelo colocou aqui, automatizar o suporte aos processos, regras e deixar as pessoas criarem o que não foi estruturado e questionar a estrutura. O Luiz França Reis, ele está colocando aqui até hoje. Peraí, Luiz, sumiu o teu comentário. Vejo poucas organizações que pedem inovação serem permissivas ao erro, né? Ou seja, a pessoa quando erra é punida, né? Falta walk the talk, né? E o Marcos Pires está colocando aqui, por que no exame PMP cai uma pergunta, quantos por cento um GP utiliza seu tempo em comunicações? Resposta, pô, Marcos Pires, a pergunta do milhão é essa, hein, cara? Assim, eu te diria assim que oficialmente a resposta normal é 80%, mas enfim, acho que eu diria que a gente tem que gastar quanto mais tempo, melhor, porque afinal de contas tudo é comunicação. Quando a gente fala de comunicação não é só marcar reunião para falar, ou etc. É documentação, distribuição de informação, disponibilização correta da informação, atualização da informação. Hoje, e se eu te disser que o caos acelera os processos? Porque você está falando de tempo. Eu sei que tempo é uma variável crítica também em projeto, né? E o caos ele acelera, porque você muda o jeito de fazer. Eu assim, tenho vários exemplos que eu quero dar para vocês quando a gente for falar das tecnologias sociais, para vocês verem mais concretamente do que eu estou falando. Né? Então, vamos lá. A gente está chegando aqui um pouquinho depois da metade da live, então acho que está na hora da gente trazer a surpresa. A Patrícia, ela me veio com umas máximas um glossário de tecnologia enfim, que ela chama de tecnologias sociais, né? E que ela conhece muito bem e que eu confesso que eu desconhecia, né? E eu queria apresentar, tanto é que eu coloquei isso até no teaser da live, porque eu achei tão bacana, são assuntos interessantíssimos e que eu nunca tinha tido contato. Então, Patrícia, como assim novas tecnologias sociais, né? Que foi a pergunta que a gente se propôs a fazer aqui. Qual é a relação disso com o poder do caos? Explica o que são essas tecnologias sociais. Vamos lá, a palavra é sua. Então, elas são tecnologias. Primeiro porque a gente não pode chamar de tecnologia só o que é máquina, equipamento. Processo, né? É tecnologia também. Mas você pode chamar de dinâmicas. Elas foram aparecendo à medida que as pessoas foram vendo. De certa forma, teve uma pressão social, porque lá para trás veio a tal da gestão participativa, né? Todo mundo que dizia assim, por que eu vou me comprometer com o resultado se ninguém me consultou sobre o que eu achava ou como eu achava que deveria ser feito? Então, a gestão participativa já veio lá de trás. Mas a gestão participativa, ela ainda não é o ideal. A gente agora está na era da colaboração e cocriação. Então, todas essas tecnologias sociais, elas vêm com esse forte elemento de colaboração e cocriação. Elas acionam o poder da inteligência coletiva. A gente está falando de práticas de tecnologias como open spaces ou espaços abertos, World Café, Charrete Design e Teoria U. Gente, Teoria U, por exemplo, é uma metodologia que foi desenvolvida dentro do MIT. Então, não estou falando de coisa esotérica, de coisa meio riponga, de coisa que você vai para um spa holístico e bota todo mundo em volta da fogueira. Não é nada disso. Estou falando de uma tecnologia social que foi desenvolvida dentro do laboratório de inovação do MIT pelo Otto Scharmer, que trabalha um pouco com pegada de até física quântica, que fala exatamente do poder de você se conectar profundamente com a tua ambiência. Tem uma palavra em alemão até que é muito usada, o Zeitgeist, que seria mais ou menos o espírito da época. Aquelas coisas que a gente diz, intuição. Intuição não é nada metafísico. Intuição é você, no nível inconsciente, juntar um monte de retalhos que já estão no ambiente, dar um clique e ter um insight, né?
Então, a teoria U trabalha com isso, o poder da profunda presença no aqui e agora, que eles chamam campo, né? Para você captar essas coisas que estão querendo emergir e você servir de um canal para essas coisas emergirem. Digamos que é uma super evolução do tal do brainstorm. Porque o brainstorm você parte de coisas que já estavam, que cada um traz, da sua experiência. A teoria U tenta ir para frente, diz assim, se eu me conectar profundamente, ela entra mindfulness também, se eu me conectar profundamente, eu vou ter insights de coisas que estão por aí no campo. E que ninguém aqui, teoricamente, conhecia, mas que ninguém conhecia, naquele momento mas ali... que vem aquela coisa. Sabe aquela coisa que você está no chuveiro e, de repente, onde você menos esperava, juntando retalhos de informação, às vezes até desconexas, de repente, vem. Uma outra Você coisa sabe que eu tô lembrando aqui, você está falando, eu tô lembrando da nossa conexão enquanto professores da FGV, né? Porque quando a gente caiu nessa coisa de repente se transformar em professores à distância, que nós somos professores presenciais, a gente teve que se conectar, a gente tem aí a presença do Marcelo, que foi um dos grandes responsáveis pelas comunidades de prática, não fosse ele, muita coisa não teria acontecido, que foi justamente a gente se juntar para a gente aprender. E a gente aprendeu muito mais com essas, vamos dizer assim, organizações não formais do que com as próprias organizações formais, porque olha, perfeito é muito esse natural. seu exemplo, porque aquele grupo era caótico. Não havia líder nem liderado, todos estavam ali com algo a contribuir, porque um sabia um pedaço, outro sabia o outro. As demandas, as necessidades eram assimétricas e elas iam emergindo espontaneamente. Então, às vezes, o que um falava, puxava um gancho e dava uma ideia para outra coisa. Aquilo é um típico exemplo do caos em funcionamento dentro de uma auto-organização. Então, você tinha uma macroestrutura, que era um tema, era um grupo de WhatsApp, mas ele foi mudando organicamente, né? E não havia... Todos eram líderes e liderados, vamos dizer assim. E isso é um ingrediente muito importante. É a gente entender que a inteligência está em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Ou seja, todos nós temos potencial para aportar para um projeto. A senhora do cafezinho tem potencial, o quilombola tem potencial. E normalmente essas vozes elas são excluídas dos processos. E tem até aquele famoso... Não, é justamente por elas não terem o olhar viciado e os paradigmas que as equipes do projeto já têm, é que elas podem trazer, às vezes, uma contribuição brilhante dentro do processo. E tem até aquele famoso exemplo do nosso queridíssimo Cortella, né? O professor Cortella. Quem não conhece, eu vou contar aí para o pessoal. Ele conta uma história que parece que é baseada em fatos reais, em que ele foi fazer uma consultoria numa empresa, enfim, e ele ficou ciente, era um projeto... eles estavam com um problema. A empresa era uma empresa que era fabricante de várias coisas, entre elas pasta de dente, e eles tinham uma esteira que fabricava pasta de dente, e eles começaram a ter problema, porque a caixinha de pasta de dente começou a chegar no mercado sem o tubo de pasta de dente dentro da caixinha, né? Então eles contrataram 2 engenheiros, trabalharam por 3 meses, tiveram um investimento de 8 milhões de reais, tá, na época. E, enfim, fizeram um projeto Mega Master Super com uma balança ultra sensível, com um bracinho hidráulico que vinha, tirava a caixinha da linha de produção, para não ter essa coisa da caixinha aí vazia para o mercado. Muito bem. Passou ali 1, 2 semanas, 0 de rejeição, tudo perfeito, foram ver, a solução estava desligada. Como assim está desligado, né? Pergunta para o chefe, pergunta para o gerente de produção, pergunta para o gerente, estava desligado. Foram lá na linha de produção, conversar com o pessoal da linha de produção. Pô, mas como assim está desligado? Não, a gente desligou esse negócio. Desligou como, cara pálida? Não, isso aqui estava atrapalhando. Por que estava atrapalhando? Porque eles trabalhavam por produção, né? E aí, poxa, o troço parava a linha de produção para vir um bracinho tirar. Então, assim, muitas vezes ganham bônus por produtividade. Desligaram o negócio. Bom, mas então como é que a gente não está tendo rejeição, né? O que vocês estão fazendo? Como é que está dando tão certo? A gente deu o nosso jeito. Deu o nosso jeito? Como assim, né? E a maioria das pessoas, né, confia 0, né? Como assim deu o nosso jeito? Nós usamos a nossa criatividade. E o que eles fizeram?
fizeram uma vaquinha, juntaram R$ 80, compraram um ventilador desse tamanho e colocaram do lado da linha de produção. Na hora que a caixinha de pasta de dente passava vazia, o ventilador gigante fazia a caixinha voar. Pronto, estava resolvido o problema. Não tinha mais caixinha na linha de produção vazia. Tá certo? R$ 80, eles tinham gastado 8 milhões. Então não é que não tenha sido uma solução, mas é que a melhor solução estava onde eles menos imaginavam, na linha de produção. Exatamente. Então é isso, a mulher do cafezinho, todo mundo tenta contribuir, né? E essas tecnologias, inclusive, foram emergindo até de pesquisas que o pessoal ia pesquisar, eventos, né, encontros com muita gente e tal, e o pessoal relatava que onde eles tinham tido as conversas mais enriquecedoras tinha sido no coffee break. Então, o World Café, por exemplo, e o Open Space, eles surgiram dessa ideia, né? De que, e se o evento fosse um grande coffee break? Onde as pessoas pudessem circular de forma caótica, né? Vão onde quer. Várias ideias que... Oi, Paty, eu perdi você. Pode repetir para a gente a última frase que estava falando? Eles resolveram transformar os eventos em um grande coffee break, onde as pessoas poderiam circular aleatoriamente, encontrar, esbarrar umas com as outras e aí ter conversas interessantes. Então, o World Café trabalha com essa estrutura, onde você bota um tema... O Open Space também, você bota um tema macro. Isso pode ser usado para planejamento estratégico. Eu estou trabalhando isso com uma mineradora que tem que tirar a licença social, então, para a gente mapear temores, demandas, né? E ver como eles têm que se posicionar para lidar com os stakeholders. Então, você bota uma grande pergunta aberta, deixa o próprio público colocar as questões são afixadas na parede, no caso do World Café elas ficam nas mesas, e você vai para o grupo da questão que te falou ao coração, que teve algum interesse. Questões que não têm interesse para ninguém, elas já morrem por si mesmas, pela falta de mérito delas. E aí você circula por aquelas mesas e é muito interessante, porque no World Café fica uma pessoa sentada, a gente até diz que são 3 níveis, né? Que você tem o pássaro, que é o que fica no ninho, é o anfitrião da mesa. Você tem as abelhas, que elas são aquele enxame que vem trabalhar naquela questão junto com o pássaro. E você tem as borboletas, que são um elemento muito importante, que é gente que fica indo em todas as mesas fazendo a fertilização cruzada. Eu já usei muito para trabalhar soluções de sustentabilidade dentro de empresas com World Café em sala de aula, e é interessantíssimo, porque às vezes o cara ouviu uma coisa nada a ver sobre, sei lá, mercado agro numa outra mesa. Aí ele chega numa mesa de farma e ele faz um link com aquela coisa que ele ouviu e traz uma solução interessantíssima para o pessoal de farma. E aí é muito interessante nas devolutivas quando as pessoas dizem que fiquei impressionado como alguém que não entendia nada do meu negócio ou do meu segmento conseguiu me trazer ideias muito boas. Tão interessante. Patrícia, considerando que a gente tem mais 12 minutos de live, eu queria te fazer uma pergunta antes da gente ir para as dicas, que a gente sempre deixa dicas aqui nas nossas lives do Dose Dupla. Você me falou sobre o método Charrette Design, né? Tinha um exemplo do projeto da Pedra Branca. Explica isso para a gente rapidinho. Esse nome é meio estranho, né? Esse nome veio de uma expressão francesa chamada à la charrette, que eram os estudantes de arquitetura que deixavam para o último minuto para entregar o trabalho. E aí é como se eles viessem numa charrete no último minuto e entregassem, né, o trabalho deles. Então, surgiu o Charrette Design. Tem um empreendimento habitacional que ganhou vários prêmios lá em Santa Catarina, chamado Pedra Branca, que ele foi inteiro feito com Charrette Design.
Foi um projeto que envolveu 83 empresas, eles tinham 8 escritórios de arquitetura diferentes, mais de 200 pessoas participaram, eles fizeram 6 sessões de charrete ao longo de vários dias, né? E por conta disso, as soluções que o empreendimento teve foram muito inovadoras. Mas eles tinham quilombola, eles tinham pescadores, eles tinham governo, o pessoal da arquitetura e da engenharia, comunidades locais, futuros todo mundo envolvido. Todo mundo tinha voz. E foi essa pluralidade de vozes, com essas sessões que vão refinando as ideias, que gerou um projeto muito diferente que ganhou vários prêmios internacionais. Então, isso funciona mesmo, né? Eu trabalhei num projeto de planejamento estratégico de uma propriedade que tinha uma complexidade muito grande, porque ela tinha agricultor, cultura, educação, habitação, e eles queriam fazer o planejamento estratégico dos próximos 10 anos. E eles, durante 3 meses, também fizeram várias sessões de open space, que reuniram, foram mais de 16 sessões, 4 dias de open space com 16 sessões por dia. E, no fim, deu um resultado fantástico, com ideias incríveis que nunca eles poderiam. Gente, eu vi pessoas chorando que eram colaboradores da organização, que disseram assim, é a primeira vez que me perguntam as minhas ideias. Quer dizer, a pessoa estava... né? E nunca seria precisando falar, né? Pois é, estava precisando falar. Muito bacana. Olha, assim, pesquisem. Eu achei sensacional todas essas teorias, né? Método Charrette, Charrette Design, que vem do francês. Ela falou sobre Open Space. Ela falou sobre teoria U, ela falou sobre inteligência coletiva. Nossa, é tanta informação que eu vou te falar. Isso aqui eu vou ter que assistir umas 5 vezes para poder aprender tudo, Patrícia. Muita coisa bacana. Cara, sabe o que eu queria fazer agora? Aproveitando que a gente tem mais 9 minutinhos aí de live, eu queria que você desse umas dicas, porque tem maior galera assistindo aí. Tudo isso que você falou é muito novidade. Eu te confesso, tá? Que eu, Gisele, né, como uma boa virginiana que sou... Eu tenho um pouco de aversão ao caos, eu gosto de tudo muito bem planejadinho, mas eu já aprendi, até porque, né, considerando, né, os meus anos de estrada, eu já aprendi que muitas vezes a surpresa traz benefícios muito maiores do que o planejamento, né? Então eu acho que a gente tem que ter um balanço, tem que saber balancear as duas coisas. Muitas vezes, assim, a gente até comenta aqui em casa, fala assim, poxa, é muito mais legal quando você chega numa festa e você não preparou nada para aquela festa, não faz ideia do que vai acontecer, porque aquilo tudo que é inesperado muitas vezes traz muito mais satisfação do que às vezes a tua própria festa, que você planejou tudo e sabe exatamente o que vai acontecer, né? Mas você, com o seu virginianismo, não se preocupe, não, porque como eu falei, todas essas metodologias, elas são super estruturadas, você tem facilitadores que organizam aquilo tudo. No início parece um grande caos até a coisa começar a se auto-organizar. Depois, no final, você tem as devolutivas, onde faz parte relatar tudo que foi a colheita, né? E com processo de transparência. Agora, o mais legal, por que eu falei que isso acelera? Porque você não tem que validar depois. E depois ninguém pode reclamar. Sabe por quê? Porque as pessoas participaram da confecção das soluções. Então, ele já nasce validado. Percebe? Então, isso é que é legal, porque você já tem todo o mapeamento da comunicação, você já tem todas as soluções, você já tem tudo. Aí só falta implementar. E você não vai ter os haters. Porque as pessoas ajudaram a fazer aquilo. Então... E eu acho que essa já é a tua primeira dica, né? Não tenha medo do caos, é isso, Paty? Não tenha medo do caos. O caos é uma coisa natural. Nós temos intimidade vinda do DNA, de fábrica. A gente tem intimidade em navegar pelo caos. Então, o caos é seu amigo. Ele é uma força geradora. Não tenha medo do caos. Olha, é bom que você está falando isso, que as minhas filhas estão na live também. Uma delas está até rindo aqui em casa. Nós somos 3 virginianas, né? Então, assim, é uma loucura. Não tenha medo do caos. Ok, estamos aprendendo, vamos lá. O que mais você tem para dizer para a gente de dica, Patrícia?
o ensinamento que a gente tem também é o poder da diversidade, né? A inteligência coletiva, ela é uma coisa muito atual, que é a questão da inclusão e da diversidade. É ouvir todas as vozes, considerar que todas as pessoas têm valor, têm algum valor a contribuir. Que a gente tem que quebrar os estereótipos nossos, os rótulos, né? E enxergar que todas as pessoas devam ser convidadas. E não importa a classe social, o nível intelectual, todo mundo tem alguma coisa para contribuir no processo. Para agregar, né? Que foi o que a gente tinha falado, acabou de falar mesmo, né? Que mais? Que mais que você tem para nos falar? Outra dica que eu diria é que a gente tem que fazer um esforço proativo para ir buscar o caos, né? Essa serendipidade, a gente se abastecer em outras fontes, abrir a nossa cabeça para novidades. Eu publiquei um artigo na revista Mundo PM em 2016 sobre essa metodologia, que é essa gestão de stakeholders tridimensional, baseada em caos. Se vocês quiserem. Como é que a gente faz para ter acesso a esse artigo? No meu site, no site da regenarrativa.com.br, eu tenho uma aba que é só de conteúdos. Todos esses conteúdos, papers que explicam essas metodologias, essas tecnologias sociais, tem essa reportagem do Mundo PM. Eu adoro compartilhar conteúdo, eu boto tudo lá. Vocês podem procurar. Botei aqui o nome da tua empresa para o pessoal procurar o site direitinho. Legal. E também no teu perfil, né? No @regenarrativa. Regenarrativa. Aqui no Instagram, tem o canal no YouTube, que eu faço muitos mini docs. Então, não vai ser por falta de informação, de fontes. Agora, Patrícia, antes da gente partir para a nossa frase final, o Marcelo me falou que você canta muito, né? Ele me provocou, ele falou, pô, eu acho que essa live tinha que terminar com Amy Winehouse. Doido, varrido. E aí, topa? Ele tá falando isso porque nós temos a banda The Teachers, né? E essa era uma das músicas que eu cantei no nosso show, um dos nossos shows. Mas ele é doido. Eu queria mesmo era terminar com aquela música, aquela guitarrona da Wonder Woman, mas eu não consegui aqui. Sensacional, cara. Aquela. Olha, para quem não assistiu o início da live, tá? A Patrícia é a própria reencarnação da Mulher Maravilha e eu tô aqui hoje de Mulher Gata, inclusive aqui, com o filtro da Mulher Gata, só pra gente dar fazer desse nosso mundo geek aqui. Patrícia, deixa uma frase pra gente ficar pensando em você aí daqui pra frente, porque é só uma coisa boa que você trouxe pra gente. Olha, eu tinha separado uma frase aqui que estava no final da minha... Essa eu vou fazer cola, gente. Eu vou fazer cola dessa frase, tá? Essa é uma frase do George Bernard Shaw. Eu acho que ela ilustra bem o meu mindset. Alguns olham para as coisas e se perguntam, por quê? Eu sonho com coisas que nunca existiram e me pergunto, por que não? Olha, sensacional! Muito bom, excelente, maravilhoso. Olha que mensagem bacana. Então, GPs, por que não usar essas novas metodologias, testar um pouco do caos? Lembrando que isso não é maluquice, né? Isso tem muita fundamentação científica, só que é ciência moderna, né? Não é ciência tradicional. Exatamente. Bom, Patrícia, eu quero te agradecer do fundo do coração, foi sensacional. O tempo passou assim, nem deu para perceber. Tem tanta coisa bacana. Com certeza vamos ter que conversar mais vezes. Dizendo para vocês que
Na próxima quarta-feira a gente tem mais um Dose Dupla com uma surpresa para vocês. Agora voltamos ao nosso dia normal, às quartas-feiras às 19 horas. Essa semana não pôde ser nas quartas-feiras por minha culpa, eu tinha um outro compromisso na quarta-feira, mas semana que vem a gente volta. Essa live ela é patrocinada pela @G2B _gestão de projetos. A gente tem várias soluções para vocês. Manda mensagem para a gente. Obrigada, Patrícia. Um beijo grande, Beijo tudo de bom, todos. sucesso. Muito obrigada, adorei. Foi um grande prazer. Tchau, tchau. Tchau. Ixi, agora tem que esperar aqui terminar.